no outro dia, mais ou menos às 6 horas da manhã. O sol estava querendo apontar, não tinha apontado, já era 15 de dezembro. Era um dia bonito de céu azul, muitos passarinhos cantando ao redor, e me vi deitado no meio de um matinho, uma capoeirada, um mato maior, assim, só mais ou menos um espaço como menor que este recinto. Era de capoeira baixa, que lá nós denominamos vassourinha. É uma vegetação que cresce em lugar depois de alguém fazer uma roça, né? Então lá havia isso. E à direita havia um morro alto, me lembro da presença de uma palmeira, árvores características da região, mas mato alto. E muito ruído de veículos, veículos pequenos, veículos grandes, caminhões, que a gente reconhece. Assim eu volvi os olhos à frente de onde estava deitado e vi que não me encontrava a muita distância de uma rodovia de bastante tráfego, apesar da hora, porque lá aquela rodovia realmente é de muito tráfego, tanto de noite, domingo, é uma rodovia de muita movimentação. Aí eu olhei o relógio, marcava as 10h05, olhei, estava parado, que por acaso este mesmo, até que ele resistir, não comprarei outro não, será sempre esse o meu relógio, lembrança também daquele incidente. O relógio marcava as 10h05, mas como o sol normalmente levanta às 6 horas, é a hora que eu dou como a hora do meu acordo naquele local. Novamente senti que eu estava com as pernas principalmente, nem tanto os braços, assim muito entorpecidos. Lá no sul nós costumamos dizer enformigados. Mas eu sentei, relembrei o incidente, rememorei a mensagem, que achei estranho para quem como eu, que não tem boa memória, ela saiu assim, como eu entendi que me tinha sido passada mesmo, dentro daquele objeto. E tratei de me movimentar para ir para casa. Pensei, puxa, mas o que meus familiares terão pensado de mim? Porque não é de hábito, eu sou um indivíduo até hoje. De noite eu não saio, a não ser que haja necessidade, viu? Senão eu sou muito caseiro. E quando eu pude me movimentar, me coloquei de pé e fui até onde que havia aquela rodovia, porque não estava vendo carro nenhum. Ali mas não reconheci o local, se bem que o local me era conhecido, mas eu não o reconheci naquela hora. É um trecho da BR-282 que foi cavado assim entre rochas, então de um lado tem um morro alto, é mato, e na parte em que eu me encontrava, não é uma elevação, dá uns 5, 6 metros assim, mas é pura rocha, né? Mas é de um acesso muito difícil o acesso. Aí eu caminhei mais um pouco, pois aquele mato, aquela vegetação arbustiva era baixinha. Eu fui assim para vislumbrar algo mais e vi, a mais ou menos uns 1000 metros dali, uma construção com um letreiro bem grande, Ediba. Aí eu reconheci, aí me localizei onde me encontrava, porque a Ediba é uma firma de venda de carros, de caminhões, que se encontra à margem da rodovia e não muito longe do trevo que dá o acesso para a minha cidade, Chapecó. Ali eu tratei de me movimentar e recordei todo o incidente que houve, fiz uma porção de conjecturas a respeito do que iria acontecer, mas e vou descer por onde? Fui para um lado, aí Peral a pique, a estrada cortada na rocha viva. Do outro lado, eu já conhecia a estrada, então era muito longe. Mas procurei um jeito e desci com dificuldades pelo começo daquela elevação, no começo em direção a Chapecó. Aí fui ao asfalto, mas aquela hora já eram umas 8 e tanto da manhã, o sol já estava alto. E eu não tinha condições, e a proporção que iam decorrendo aqueles minutos ou aquele tempo, eu ia me afligindo e estava assim num estado psíquico lastimável. Não me conformava com o que tinha acontecido e assim por diante. Aí quando que eu desci até no asfalto, passou um conhecido meu e reconhecendo-me, inclusive tinha havido há pouco tempo antes, naquele mesmo local, coincidentemente, um filho dele
voltando de uma manhã de um baile. Houve um acidente, ele bateu com um carro novo no peral de pedra e morreu. E eu que passei logo a seguir, porque eu fazia um programa de rádio numa cidade vizinha, eu fui o primeiro a chegar. Mas ele já estava morto quando cheguei. Só depois, eu na ida, passei na casa daquela família, eu conheci o moço e comuniquei a ocorrência. Então, esse senhor, que é da família Toso, ele passou de automóvel e me vendo, ele fez menção como quem queria parar para me oferecer carona. Eu não me sentia em condições, não tinha condições, eu não queria falar com ninguém quanto ao incidente. Aí eu fiz que ele fosse, acho que ele estranhou, porque eu estava sem chapéu, estava só com uma camisa de flanela amarela, e eu segui. Mas quando passei pela Idiba, que ficava dali mais ou menos a uns 1000 metros, eu senti necessidade de ir até a Idiba e pedi o telefone para telefonar em casa, para dizer que eu não encontrava ali, não sei se estava a minha procura ou não. E aí eu fiquei sabendo, então, por palavras de uma nora minha, que aí havia uma verdadeira multidão em casa. E minha mãe, inclusive, que é uma senhora já de certa idade, teve diversos desmaios, quase morreu, coitada. Eu telefonei para casa e depois, seguindo a pé, eu fui até mais uns 1000 metros à frente, tem o trevo. Aí eu pensei, mas não tenho condições de pedir carona, ninguém queria me perguntar e não tinha condições de fazer. Após haver telefonado para casa, eu retomei a 282 a pé e dirigi-me até o trevo de acesso à cidade de Chapecó, que dista da Idiba mais ou menos 1 quilômetro. Fiz aquele percurso num deplorável estado psicológico, porque a cada instante que passava, mais eu me compenetrava da importância, da gravidade do incidente porque eu acabava de passar. E já mesmo tinha recebido a informação via telefone de que em casa havia um verdadeiro pandemônio, uma angústia total, minha mãe passando mal, minha filha passando mal. E aí eu fui me desesperando, e grande era o desespero, maior era o choro. Passei pelo posto onde tem pessoas conhecidas, fiz questão que não me vissem, fiz questão que não me carregassem. Eu me havia decidido ir embora sozinho, por mais que distasse ali uns 10, 11 quilômetros, porque teria tempo suficiente para me recompor psicologicamente. Esse era foi o meu objetivo daquela hora. Mas ao passar um pouco do trevo, daquele posto de gasolina, coincidentemente, passa um carro por mim, com a inscrição da Telesc, que é Telecomunicações de Santa Catarina, e passou por mim e parou lá adiante uns 50 metros, pois ia meio corrido, e vi que desembarca do mesmo carro o meu filho mais velho. Aí ele já sabia, porque tinha sido alertado também via telefone, que se encontrava numa cidade do interior de Santa Catarina, a uns 60 quilômetros dali. Ele trabalhava no interior e minha nora, então, a esposa dele, havia telefonado depois de exaustivas buscas, porque não sabiam em que cidade se encontrava, não sabiam em que hotel estava, até que o localizaram, então, e comunicou a ele, então, da minha desaparição e de tudo o que estava acontecendo de triste lá em casa. Aí o meu filho, muito surpreendido, desceu e se dirigiu até onde me encontrava. Eu não pude falar com ele porque estava num pranto incontrolável. Aí ele me fez embarcar no carro, então, e passamos então no local onde eu tinha o carro, que se encontrava fechado. Eu não me lembro se eu fechei o carro, se alguém fechou, mas enfim, o carro estava fechado. Aí eu deixei a chave que eu tinha no bolso